Olá! Hoje vamos mergulhar num tema que é, na verdade, o coração da vida comunitária, mas que por vezes é um pouco mal compreendido. Falo da liturgia. Vamos explorar como é que, muito para além de um simples conjunto de rituais, cuidar da liturgia é, na realidade, cuidar da alma da própria comunidade. E para começar, vamos diretos a uma pergunta que se calhar muitos de nós já fizemos. Será que a liturgia é só um ritual que se repete? Ou uma espécie de decoração bonita para a fé? Ou será que há algo muito mais profundo em jogo? É este o nosso ponto de partida. Bem, a ideia central que vamos explorar é precisamente esta. A liturgia não é um ornamento, não é um extra. Pelo contrário, ela é a própria estrutura. Não é apenas algo que a Igreja faz, mas o momento e o lugar onde a Igreja se torna aquilo que é chamada a ser. Então, se a liturgia é esta estrutura, como é que isso funciona na prática? Vamos aprofundar o nosso primeiro ponto. A liturgia como uma ação de Cristo à qual a Igreja responde. E esta mudança de perspectiva é absolutamente crucial. A liturgia não é uma peça de teatro sobre a fé. É um acontecimento real, um evento vivo, onde Deus toma a iniciativa, onde Deus age e a Igreja, como um corpo, responde a essa ação. É dinâmica pura. Isto leva-nos a um conceito que é fascinante. A liturgia como um lugar teologal. O que é que isto quer dizer? Significa que é o espaço primordial onde a fé deixa de ser apenas uma ideia abstrata. É na celebração que a fé ganha corpo, se torna palpável, se torna compreensível, porque é vivida. E esta citação, olhem, resume tudo na perfeição. Não se trata de ter uma aula sobre Deus. Trata-se de aprender a falar de Deus falando com Deus. É deixar-se moldar por uma ação que já lá estava antes de nós. É uma aprendizagem que acontece no próprio ato de celebrar. Ok, se a liturgia é esta ação tão fundamental, o que é que ela nos faz enquanto grupo? Vamos agora ver como é que esta celebração tem o poder de transformar um conjunto de indivíduos num verdadeiro corpo. E este ponto é fundamental. Uma assembleia na Igreja não é só uma soma de pessoas que, por acaso, partilham as mesmas crenças e estão no mesmo sítio. Não. É a própria liturgia que nos convoca, que nos reúne, transformando uma multidão num povo com um propósito comum. Ora, aqui está o grande desafio: encontrar o equilíbrio. Porque há dois riscos que podem minar a força da liturgia. Por um lado, o clericalismo, que transforma a Assembleia em meros espectadores passivos. E por outro, uma informalidade excessiva que retira à celebração a sua profundidade, o seu peso ritual. A verdadeira participação está no meio, numa inserção inteligente e orante numa ação que é de todos. Falamos em participação inteligente e orante, mas o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a liturgia nos envolve por inteiro, não é só para a cabeça. Vamos ver agora como a fé se inscreve literalmente no nosso corpo. E aqui entra esta força antropológica. Que nome complicado para uma ideia tão simples e poderosa. É a capacidade que a liturgia tem de não se dirigir apenas à nossa mente. Numa cultura que tantas vezes separa o pensar do sentir, a liturgia vem unir tudo. Ela educa a pessoa por inteiro. E como é que o faz? Exatamente através disto. O corpo que se ajoelha ou se levanta, a voz que canta, a memória que recorda as histórias sagradas, os afetos que são mobilizados e até o tempo e o espaço, que são vividos de uma forma completamente diferente. Isto é o grande antídoto para uma fé que corre o risco de se tornar fria e puramente intelectual. Muito bem, a liturgia une a comunidade e envolve a pessoa por inteiro. Mas e depois? Como é que isto se reflete na vida do dia a dia? Pois bem, acontece que ela é a fonte de onde brota a nossa forma de viver, a nossa ética. E esta é uma das consequências mais bonitas e libertadoras. A vida ética cristã não nasce de uma lista de regras a cumprir por obrigação. Nasce de um sentimento muito mais profundo. A gratidão. É uma resposta natural, quase espontânea, ao dom imenso que se recebe na celebração, em particular na Eucaristia. O processo é este, é muito claro. Primeiro há um dom que é recebido. Esse dom gera naturalmente um sentimento de gratidão. E é essa gratidão que depois transborda para a ação, para uma vida que tenta ser coerente com o que se recebeu. A liturgia é a nascente deste rio que corre para o mundo. Pois bem, se a liturgia é esta fonte tão poderosa, então a forma como a celebramos tem de importar. E importa mesmo muito. Vamos terminar a ver porquê é que o como celebramos é tão importante quanto o que celebramos. A forma, de facto, comunica a fé. É um erro enorme pensar que a qualidade da música, a beleza do espaço ou a gestão do silêncio são apenas questões de gosto pessoal. Não são. A maneira como se celebra é, em si mesma, um discurso vivo sobre quem é Deus e quem é o ser humano. A forma, inevitavelmente, comunica o conteúdo. E pensem nisto.
No nosso mundo, que vive obcecado com a aceleração, com a utilidade imediata e que nos leva a uma dispersão constante, uma liturgia bem cuidada oferece uma espécie de gramática alternativa. Ela educa-nos para a atenção, para a escuta, para a comunhão. Propõe um outro modo de estar no tempo. E isto deixa-nos com uma pergunta final, que é mesmo crucial para cada comunidade. A forma como as nossas celebrações acontecem, com os seus ritmos, os seus sons, os seus silêncios, está realmente a criar um espaço de serenidade e de encontro? Ou será que, se calhar, sem darmos por isso, estamos a reproduzir lá dentro os mesmos modelos de cansaço e de expressão que nos afligem cá fora? A resposta a esta pergunta diz muito sobre o cuidado que estamos a ter com o coração da nossa vida em comum.